quais são os pecados que a Bíblia nos apresenta? Quais pecados nos distancia de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o pecado. Então olhe só o que está escrito em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, pecar é você ir contra os mandamentos de Deus. Onde estão os mandamentos de Deus? As Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é o livro de princípios e regras estabelecido por Deus para a humanidade. Então, ir contra a Bíblia é transgredir a lei de Deus, isto é, pecado. Olhe só os pecados então que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 ao 21. Vamos observar eles. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só o que também está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e idolatria, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olhe só também um outro texto que está em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6, que também nos mostra os pecados. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses pecados que a Bíblia nos mostra, deixa muito claro que distancia a gente de Deus e nos faz não ter a vida eterna ao lado de Jesus. E aí você deve estar perguntando, como eu me perguntei: mas ninguém peca? Porque todos esses pecados que a Bíblia nos mostra, parece que todo mundo em algum momento já fez ou já praticou. De fato, não existe um ser humano sequer que não cometa pecado. Mas existe algo que pode mudar o rumo das nossas vidas. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele deixa bem claro, não pequeis. Mas olha só o que ele diz: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se eu peco, se eu falho, se eu erro, se eu venho a transgredir a lei de Deus, mas eu recorro a Jesus, que é o advogado, eu sou justificado, eu sou santificado por Jesus. Mas olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, nós somos libertos do pecado a partir do momento em que decidimos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. O pecado não nos domina mais, o pecado não nos subjuga mais, e se tornaram escravos de Deus. Agora quem está no controle da nossa vida, essa expressão escravos de Deus, é trazer a ideia de domínio.
quem está no domínio da nossa vida é Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Então fomos libertos do pecado e agora somos dominados por Deus. E esta vida, este estilo de vida, onde tudo para nós é Deus, nos faz ter santidade. E esta santidade nos leva à vida eterna em Cristo Jesus. Então, esses são os pecados que nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Mas entendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo nos reconcilia com Deus e nos dá a oportunidade de termos a vida eterna e um estilo de vida mudado. Um estilo de vida agora em santificação para honrar e glorificar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Esta foi mais uma palavra da semana aqui do canal Reino Simples. Meu nome é Jeremias Lopes e eu te espero sexta-feira na nossa live às 21 horas. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.